Bora lá para a gente resolver essa questão de gramática do Enem 2015. Começando pela perigrafia, a gente já consegue inferir que se trata de um texto falando sobre língua indígena, né? Então, histórias dos índios lá em casa, narrativas indígenas e tradição oral popular. Bora lá! As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral, sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos, como a escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita dos chineses ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, é que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e a continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes venenosas, criando o milho, a mandioca ou macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. Então vamos lá para a questão. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. No fragmento aponta aqui nas sociedades, nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou. Então, basicamente, gente, como que a oralidade foi importante em relação às comunidades indígenas brasileiras, né? Das planícies, não contando ali os indígenas dos Andes. Bora lá. Letra A. A conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. Aqui nesse caso, cuidado, porque o texto fala sobre a abordagem que a língua oral possibilitou, né, aos indígenas a conservação e a valorização, mas da cultura, tudo bem? E não dos grupos. Então aqui não há uma valorização dos grupos, e sim das culturas. Letra B. A preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos, e aqui a gente tem um gabarito, né? A tradição oral permitiu a manutenção das técnicas, tecnologias e dos conhecimentos desses povos, ok? Letra C. A manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. Contrário, né, gente? Esses modelos estratificados, eles geraram a língua escrita, tá? O que o texto está falando é exatamente o contrário, porque nas comunidades indígenas isso não foi desenvolvido. Letra D. A restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. Não houve restrição e limitação, pelo contrário, esses conhecimentos foram perpetuados ao longo da história. E a letra E. O reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Basicamente, reconhecimento e legitimação sim, mas não da fala como meio de comunicação, e sim da cultura indígena que foi transmitida pelo viés oral, tá? Essa daqui é uma questão de nível médio e eu espero que você tenha entendido a resolução. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!